Graça e paz, queridos. Boa noite, Deus abençoe. Amém? É sempre um momento de felicidade estar aqui, né? Na tua casa, né? Dessa forma que muitos, né, estão entrando na tua casa, né? Com as lives, as mensagens gravadas. E isso é coisa boa, né? Então aproveita muito mesmo, que você puder estar acompanhando, assistindo, te edificando, né? E sempre medindo tudo com as Escrituras, pois a Bíblia, né, ela é a regra de fé e prática nossa, do cristão, daquele que crê, amém? Então aproveita tudo ao máximo, para você ficar bastante edificado, porque já estão aí já autorizando aí as igrejas a abrirem, né? Não totalmente, né, em relação ao número de membros, mas aos poucos as coisas estão se normalizando, né? Então tenha cuidado também, seja prudente, né, em nome de Jesus Cristo, e aproveita para estar se edificando, se fortalecendo, pois para que a gente possa alcançar o nosso propósito, né? O propósito que Deus colocou para a igreja, que colocou no nosso coração, que é pregar o Evangelho. Amém? Então, que eu possa estar aqui te encontrando bem, com saúde, né? Que mesmo em meio a alguma dificuldade que você tenha esperança, né? Tenha ânimo, né? Pois Jesus, ele venceu o mundo, e todos aqueles que creem, né, obedecem a sua palavra, submetem a ele, vencerá também. Amém? Então, queridos, hoje eu queria compartilhar a palavra de Deus contigo, onde é muito concernente para nós, esse tema de hoje, que se encontra lá em Lucas. Abre tua Bíblia aí, por favor, em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19, que fala ali da cura dos 10 leprosos. E quando a gente fala da cura dos 10 leprosos, se você conhece a história, o que é que você pensa logo? Qual seria o tema que colocaríamos nessa mensagem, nessa passagem, né? Então, claro, gratidão, né? Onde Jesus Cristo curou ali 10 leprosos e só um voltou. Então o texto diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e Galiléia, né? E a Galiléia, Samaria e a Galiléia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Essa palavra compaixão sempre está inserida, né, na pessoa de Jesus, né? Interessante. Compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam ficando limpos, voltou um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhes graça. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui nesse texto tem alguns detalhes que a gente poderia ficar aqui dando um estudo, né? Detalhes que são detalhes importantíssimos e dicas, né, onde o texto está dando para a nossa vida cristã. Hoje nós vivemos num mundo, queridos, que muitas vezes há mais interesse de que gratidão. É tipo algo assim: se eu faço algo por você,
ou Deus faz algo por você, ou qualquer outra pessoa faz algo por você, você agradece, você pede um obrigado, mas continua a tua vida. Claro que você vai lembrar, mas não vai mudar. Sabe, um coração grato, ele muda a vida de uma pessoa. O coração grato, ele transforma a vida de uma pessoa. Não é simplesmente um obrigado e continua. É uma questão de reconhecimento. É uma questão de perceber que aquilo ou aquele a quem te fez um bem, um benefício, mudou a tua vida. Às vezes, simplesmente eu te dar algo que só te traz um benefício, mas não transforma a tua vida, não muda a tua vida, não vai fazer tanta diferença. O que aconteceu aqui, nesse texto, nessa passagem que a Bíblia nos mostra, de Lucas capítulo 17, dos 10 leprosos, foi algo maravilhoso, foi algo fantástico, né? Com certeza, os samaritanos e judeus, eles tinham seus templos, um templo em Samaria, outro em Jerusalém, e eles tinham Deus, né, como o Senhor deles, e tinha a promessa do Messias. Eles eram religiosos, eles eram, vamos dizer, cumpridores de uma lei. Eles tinham conhecimento do Messias, eles tinham conhecimento do templo, eles eram judeus, eram samaritanos foram judeus que foram misturados, né? E os judeus puros, né, de raça pura, recriminavam os samaritanos porque eles eram se misturaram com outros povos, e aí surgiu, aí já é uma história, outra história, aí surgiu o povo samaritano, mas que eles eram considerados também como povo de Deus, porque eram judeus misturados lá com outros povos. Então, eles estavam inseridos numa religião, eles estavam inseridos numa crença, eles estavam inseridos num rito, eles estavam inseridos numa religiosidade. E eles, quando viram Jesus, interessante que samaritanos e judeus eram inimigos, por causa disso que eu falei antes aqui. Eles não consideravam, os judeus não consideravam os samaritanos como puros, né? Porque se misturaram com povos pagãos. Eram inimigos. Lembra da história do samaritano, do bom samaritano? Né? Então, aqui a questão do que Jesus fala do próximo, né? Quem é o próximo? Aonde estava ali a história do samaritano, cruzando a história do samaritano e um judeu, aonde o samaritano ajudou um judeu. Um inimigo ajudando uma pessoa inimiga ajudando a outra, né? Então, aqui, nesse texto, tem alguns pormenores que são muito importantes para nós. É a questão do reconhecimento. Isso quer dizer, da gratidão que transforma. A gratidão que muda a vida da pessoa. Uma vez que esses 10 leprosos, eles tiveram essa experiência com Deus, com certeza a vida deles nunca mais foi a mesma. Os 9, para os 9, de repente ficou só na lembrança, mas continuaram a vida deles, não com a lepra mais na pele, mas com a lepra ainda no coração. Mas para aquele que voltou, a vida dele foi transformada. Porque além da lepra que estava na pele, foi curada também a lepra que estava no coração, que é chamada de pecado. Queridos, a gratidão, e esse é o tema que eu quero trazer hoje para nós, ela é algo que transforma, que pode transformar a vida de alguém que entende o que é ser grato. O ingrato, aliás, os gratos, eles sempre são mais felizes. Já percebeu isso? Eu conheço pessoas que eu nunca vejo essas pessoas murmurarem. Eu murmuro, eu reclamo. Mas eu conheço pessoas, queridos, que eu nunca vi murmurar. Sempre estão de bom ânimo. E, mesmo doentes,
mesmo com uma situação financeira, né? Uma situação social não muito privilegiada, mas nunca reclama. Dá glórias a Deus, serve a Deus com intensidade, com amor. É sempre grato a Deus, até pelo pão com manteiga que tem na mesa. Pelo simples fato de não estar nem com emprego, batalhando pra caramba, correndo atrás do alimento para botar em casa, mas pelo simples fato da pessoa perceber que está com saúde. Obrigado, Senhor, porque eu estou desempregado, a situação não está fácil, filhos para alimentar, uma família para sustentar, mas eu tenho saúde para puxar a carroça, eu tenho saúde para pegar pá, eu tenho saúde para sair de casa e correr atrás do pão. Muitas vezes a gente se esquece, nós nos esquecemos desse detalhe, que é um detalhe na qual, se Deus ele não nos dá, nem o homem mais rico da face da terra vai conseguir, querido, prosperar, vai conseguir conquistar as coisas, vai conseguir colocar o pão dele na mesa. Sabe por quê? O que adianta tudo isso sem que ele tenha saúde para batalhar? Então, gratidão é tipo isso, reconhecer, mesmo estando numa situação social, econômica, não tão privilegiada, reconhecer que se não tivesse saúde, não conseguiria fazer o que está fazendo. Você já imaginou? Agora mesmo, estou aqui, né, e vou chegar em casa e vou tomar um banho. Você já agradeceu a Deus pelo simples fato de você chegar em casa e você ter água encanada e lavar suas mãos, você ter água encanada e ligar teu chuveirinho e ter água lá? Você já agradeceu a Deus pelo simples fato de você chegar à noite e você ter simplesmente apertar um interruptor e ter luz, ter energia, né, que vai gerar luz, que vai iluminar a tua casa, iluminar o teu ambiente, que vai fazer funcionar o teu liquidificador, o teu assador de pão, o que vai fazer o teu fogão elétrico pegar. Você já pensou nisso? Você já foi grato a Deus por isso? Mas claro, a gente vai vivendo uma vida tão comum, isso vai ficando tão comum, que vai ficando corriqueiro, mas são as coisas tão pequenas que a gente vai deixando ficar pequena e corriqueiras, que a gente não pensa nisso. Eu assisti um filme que é Senhores da Terra, se eu não me engano, é isso, que tem um livro, né? Que, se eu não me engano, é isso mesmo, o índio, o missionário foi para essa tribo, e no final do filme, eu assisti esse filme, o Senhores da Terra, agora eu esqueci o filme, mas eu acho que é Senhores da Terra. Então, sei que esse índio, ele vai para casa, no final de tudo ele é evangelizado, e ele leva esse, que era o chefe da tribo, para a casa dele, nos Estados Unidos. E quando chega lá, o índio acha tudo estranho, né? Ele vai ligar a torneira, tem um susto assim, fica assustado, água saindo do cano, né? E tudo mais, né? Ligar o chuveiro lá, não tem nada disso, tem um rio, né? Tem a cachoeira, tudo é bem natural. E o índio ele percebeu, poxa, quanto privilégio Deus não me deu, quanto privilégio Deus não nos dá. Então, queridos, a gratidão é algo que nós devemos ter no nosso coração sempre, porque as pessoas gratas são as pessoas mais felizes e as pessoas mais saudáveis também. Mesmo estando doentes, as pessoas que são gratas, elas são felizes a tal ponto que a doença, que a situação não vão afetar as suas emoções, o seu coração, a sua mente, a sua alma. O ingrato, querido, ele vai fazer você querer ver as coisas da perspectiva dele. Sempre o ingrato vai querer ver
sempre o ingrato vai querer mostrar as coisas da perspectiva dele. Veja se isso não é ruim. Veja se isso não é assim. Veja assim. E termina a gente até sendo envolvido com isso. Indo até nessa perspectiva negativa. Ela vai nos envolvendo de tal forma que a gente vai entrando na dele, na do ingrato. Que ele não tem perspectiva. Ele está estacionado. Ele está paralisado. E quer também estancar os outros. Ele vai mostrando a perspectiva dele. E veja como é a perspectiva do ingrato. Murmura o tempo todo e tudo para ele está ruim. E ele quer provar que está ruim. E o pior é isso, que ele quer provar que está ruim. Que ele tem razão. Que ele tem razão das coisas estarem assim. Que ele tem razão de estar improdutivo. E a culpa não é dele. É dos outros. É da situação. Mas o grato não, querido. O grato vê tudo na perspectiva de quem? De Jesus. Na perspectiva positiva. Não importa a situação, os gratos são mais felizes. As coisas que são externas não influenciam a sua alma, não influenciam a sua mente, não influenciam o seu coração. Eles são cheios de gratidão e alegria por tudo que Deus o faz. É muito diferente. Os gratos sabem de onde vieram. Eles sabem de onde vieram. Os gratos, eles sabem de onde vieram, quem eles eram e para onde eles vão. E para onde eles estão indo. Não tem tempo, querido, para ficar com ressentimentos. Não tem tempo para ficar com lamentações. Não tem tempo para isso. Porque o coração está cheio de alegria. Mas os ingratos, eles esquecem de tudo isso. Obrigado. E continuam sua vida. Esquecem muitas vezes do que Deus fez na vida deles. Do que eles têm. De onde eles vieram. Eles esquecem. E querem sempre mais, porque estão sempre murmurando. Eles esquecem de onde foram. Eles esquecem de onde foram levantados. Eles esquecem do que Jesus fez em suas vidas. Vivem procurando culpados por não estarem indo a lugar nenhum. Sempre é culpa dos outros, sempre é culpa de Deus. Sabe, queridos, nesse texto é interessante. Jesus, ele passa ali, entra em uma aldeia de samaritanos e 10 leprosos clamam: Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. No versículo 13 está dizendo. Jesus logo que os vê, Jesus simplesmente vai seguir como a lei diz, que isso está lá em Números capítulo 13, versículo 4 e 6, que uma vez que se pega a lepra, tem que ir para o sacerdote, e o sacerdote, ele esperava, ele vai examinar a pessoa, né, que está com a lepra, e a pessoa ainda fica 7 dias, 2 semanas, para que o sacerdote ainda vá examinar novamente, para constatar que realmente o cara está curado e ele liberar para a sociedade. Era o sacerdote que fazia isso. Mas quem estava ali, querido? Quem estava ali e dizendo para aqueles leprosos: tá bom, façam o que vocês têm que fazer, vá para o sacerdote examinar vocês. Mas quando aqueles homens olhavam para a sua pele, ainda estava lá a lepra. Todos os 10 creram, amém? Todos os 10 estavam na mesma situação, no mesmo barco. Bem, eu acredito que é como aquele esquema de grupo, né? Quando tem alguma coisa que é absurdo, que isso era um absurdo, vamos dizer assim, na visão deles, que Jesus manda eles buscar se limpar lá no sacerdote, que era realmente uma regra da lei. Então, eu acho que de repente ali, um olhou para o outro e... Como? O sacerdote, se a gente não está curado? A lepra está aqui. Não, eu acho que o senhor não entendeu. Eu acho que o senhor não entendeu. Tenha compaixão de nós queremos ficar curados da lepra. Vá lá para o sacerdote. Aí a Bíblia aqui diz que quando eles estavam indo, eles foram curados. Ué, todos foram curados. Por que só um voltou? Eles cumpriram, né, vamos dizer assim, a regra, porque quando chegou lá no sacerdote, né,
O sacerdote viu, eles já comunicaram. Não, Jesus que mandou nós virmos aqui. E os sacerdotes, quando viram aquilo ali, vocês eram leprosos? Sim, nós éramos leprosos. Estávamos na colônia de leprosos. E Jesus mandou a gente vir aqui. E aí? Estamos limpos ou não? Eu imagino o que gerou quando eles chegaram lá. Mas um não foi lá. Ele voltou. Quando ele viu que estava curado, ele voltou. E voltou clamando em alta voz. Clamando, gritando, né? Em alta voz. Glorificando a Deus. Jesus diz, não foram 10 porque só voltou um. Né? Não foram 10 porque só voltou um. Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe Jesus, levanta-te e vai. Não era mais limpo o sacerdote, que a tua fé te salvou. Esse homem estava liberto de algo também, queridos, que escraviza muita gente hoje também. Eu não digo que a religião é ruim. A religião leva a Deus. Porque querendo ou não, mesmo que ela não seja bíblica, de alguma forma está ligada ao divino, e essas pessoas terminam um dia sendo Deus se revelando para elas. Ok? Mas ele se libertou de duas coisas, esse homem. Da religiosidade, dos ritos, de uma lei que estava, que os profetas, as escrituras apontavam para Jesus que ia ser cumprida nele, que ia ser cumprida nele, toda a lei ia ser cumprida nele. Esse homem agora estava liberto de um jugo chamado lei dos fariseus, ritualístico. Esse homem estava liberto da religiosidade e da lepra. E esse homem também viu o Salvador. Jesus estava ali para o cumprimento de uma lei. Virá o Messias que salvará Israel, que salvará o mundo. O Messias que curará, o Messias que será exaltado, o Messias que transformará o mundo, o Messias libertador, salvador, estava ali diante daquele leproso e ele viu isso. Quando ele estava indo, ele voltou grato. Ó Senhor, muito obrigado, porque a lepra, querido, era como um câncer, ela não tinha cura. Isso já desde os antigos. A lepra ainda no tempo de Jesus ela não tinha cura, então eles ficavam reclusos, eles eram afastados da sociedade para que não houvesse contaminação. Eles eram afastados das famílias, eles eram afastados dos filhos, das esposas, afastados de todos. Eles viviam ali em comunidade, todo mundo só numa comunidade de leprosos, esperando um dia ser curado. E vem Jesus e cura esse homem, e ele estava indo. Preciso? Que é isso? Eu tenho que ir para o sacerdote? Mas eu fui curado, e quem me curou foi Jesus. Sabe, muitas vezes a gente está preso, querido, a nossas crenças. Muitas vezes a gente está preso a um ritual. Muitas vezes a gente está preso a coisas que mesmo dentro da própria igreja, que mesmo dentro do meio cristão, nós não temos a real clareza de quem é realmente Jesus. Estamos vivendo uma vida totalmente religiosa, longe de Deus, aonde nós estamos muitas vezes só usufruindo dos benefícios dele, da cura exterior, de algo que se recebeu, de algo que você tanto quer, tanto deseja e recebeu, e no entanto, a tua gratidão não é gratidão, é um simples obrigado. E muitos continuam, porque querem mais bênçãos. Outros, alcançou a bênção, sai. Mas eles estão falando, não, eu alcancei, sim, Deus me deu isso e tal. Estão testemunhando, Estão testemunhando, mas só pelos benefícios que Deus fez. Mas não porque entenderam
o que de fato é ser grato, ter uma vida totalmente transformada. Queridos, Jesus fez algo por nós que não precisamos nem mais pedir algo para Ele. Nem mais pedir, porque até então Ele já sabe tudo. Ele já sabe de tudo que nós precisamos. Nós devemos ser gratos a Deus todos os dias, simplesmente pelo fato de Ele ter morrido na cruz por nós, ressuscitado e vivido está. Unicamente por isso, Ele está nos dando salvação eterna. Ele está nos dando a oportunidade de mudarmos a nossa vida, de sermos transformados por Ele, de sermos mudados por Ele, nos libertar do pecado que nos aprisiona, nos libertar da religiosidade que nos aprisiona também. Viver uma religião superficial. Nesses 10 leprosos, eu entendo aqui, vamos fazer uma aplicação de pessoas que alcançam graça, né, que alcançam milagres, que alcançam alguma coisa, e elas atribuem o que alcançaram a outros, como a Bíblia diz, como a Bíblia mostra, atribui a outros, a uma imagem, a uma crença, a não sei o que, mas não a Deus, até inclui Deus, graças a Deus, e reticências. A Bíblia diz, e é bem claro em Isaías capítulo 42, versículo 8, que ali diz que Deus não divide sua glória com ninguém. E nesse texto aqui está fazendo uma referência a Jesus. Jesus é Deus. A glória é dele. E a glória foi dada a ele por um de 10 que quando estavam ali foram curados, por um. A glória foi dada a ele e não lá mais ao sacerdote, e não mais à lei, e não mais à religião, ao rito, a uma imagem. Foi dada a Deus, foi dada a Jesus. Queridos, Jesus pergunta: aonde estão os 9? Você faz parte desses 9? Eu faço parte desses 9? Ou somos aquele um que votou glorificando a Deus com gratidão, uma gratidão tal que transformou a sua vida, com certeza transformou a vida dele. Tem pessoas que estão, queridos, tão religiosas. Tem pessoas que estão tão religiosas e tão incrédulas que não conseguem enxergar a Deus, que não conseguem enxergar o quanto Deus merece a nossa gratidão, o quanto Deus merece a nossa obediência. Então, queridos, que neste momento, nessas poucas palavras que foi dita aqui, nós possamos compreender que devemos ser gratos a Deus todos os dias e nas mínimas coisas, essas mínimas coisas que são tão importantes. Então que Deus, Ele possa, em nome de Jesus, fazer com que teu coração transborde de alegria, para que haja na tua vida saúde espiritual, saúde mental, saúde física e salvação. Nós estamos vivendo dias difíceis e a Bíblia nos mostra que os dias não vão ficar mais fáceis, vão ficar mais difíceis. Então, vamos exercitar a gratidão em nome de Jesus, para que nós possamos ter dias felizes, ok? Vamos orar. Senhor Jesus, que essa palavra seja, Deus, algo que venha a mudar nossas vidas. Que de repente, Deus, essa pequena palavra, esses minutos que passamos aqui, possa de repente
ter dado um estalo em algo, em algumas coisas que nós estamos falhando, que nós estamos, de uma certa forma, Deus, não percebendo. Eu te louvo, Deus, te agradeço por tudo. Obrigado pelo chuveiro quando eu abro. Obrigado, Deus, por acordar e ter saúde, por estar aqui agora trabalhando, Deus, por estar aqui ministrando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo na dificuldade o Senhor tem suprido as necessidades. Obrigado, Senhor, por tudo. Que em nome de Jesus Cristo, Deus, o Senhor possa nos fazer entender isso hoje. Gratidão nos faz mais felizes. Gratidão nos traz salvação. Obrigado, Senhor, que nós possamos ser como aquele leproso que voltou, que se libertou de tantas coisas, ó Deus, que o prendiam, mas o prendiam até te conhecer. Obrigado, que o Senhor nos abençoe unicamente com a Tua presença, Senhor. Amém. Então, queridos, sábado nós estaremos mais uma vez aqui, né? Obrigado por tua atenção e que você possa, em nome de Jesus Cristo, entender o que foi falado aqui e praticar, né? Isso quer dizer, quando eu digo perceber e realmente praticar a gratidão, amém? Vamos terminar? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Deus te abençoe, queridos. E até sábado, se Deus quiser. Amém?